Beleza, bora falar da PL 1904 de 2024, ou a PL do aborto e sobre toda a bomba que tá acontecendo. Antes, a gente precisa falar algo que é fundamental. Todo ser humano, ele tem direito à vida. Isso é um direito universal e também um direito constitucional. Esse também é um dos motivos do porquê não existe pena de morte no Brasil. Aborto significa interromper, e se interrompe algo. Nesse caso em específico, a gente está falando sobre interromper uma vida, mais especificamente a vida de um nascituro. E se interrompe a vida, logo é assassinato. No mais, outro sentido, né, que a gente pode usar para aborto é a privação de nascer, ou seja, você está restringindo o direito de uma pessoa de nascer, o que também engloba aí o restringir o direito de uma pessoa de viver a vida. Beleza, agora a gente vai para PL. Vocês podem ver, eu tô com um monte de print aí na tela para abordar sobre esse assunto, né? São todos documentos oficiais retirados do site do governo, tá bom? Então aqui não tem nada que eu possa adulterar. Eu apenas grifei para destacar os pontos que eu quero ressaltar, né? Então vamos lá sobre essa PL, né? Que ela vai alterar o artigo 124 do Código Penal, né? Alterando aí o parágrafo 1 para parágrafo 2. Então, moral ali o 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir ou que outrem lhe provoque. Isso também é aplicado ao médico, se não me engano, no próximo artigo. Acima de 22 semanas, isso dá 5 meses e meio mais ou menos, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples. E qual que é a maior polêmica que tá em volta disso tudo? A principal reclamação é que o estuprador, ele tá recebendo uma pena menor do que a pessoa que vai realizar o aborto, seja a mãe ou seja o médico. No caso aqui, sobre homicídio simples, a gente vai dar uma olhadinha aqui no que se trata. Então vamos lá, aqui a do Código Penal, parte especial de 1984, dos crimes contra a pessoa e contra a vida, homicídio simples, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Esse é o homicídio simples. Agora vamos ver a pena pro estuprador. Dos crimes contra a liberdade sexual, estupro, pena reclusão de 6 a 10 anos se a pessoa for maior de 18 anos, né? E se a vítima for menor de 18 e maior de 14, né? Entre essa faixa etária, são de 8 a 12 anos, aumenta 2 anos aí. Sim, realmente é bem menor do que o de homicídio e as pessoas estão muito indignadas com isso. E por causa disso querem que seja legalizado o aborto acima de 22 semanas. O que não faz sentido nenhum. Não tem lógica você fazer isso porque o outro tá pagando uma pena menor e o outro tá pagando uma pena maior. Primeiro, vamos falar aí sobre o estuprador. Se o problema é que ele tá pagando uma pena menor, então por que simplesmente não aumenta a pena dele? Por que simplesmente não discutem sobre a castração química? Por que quem tem que pagar a pior pena não é nem a mãe, é o nascituro, porque o nascituro ele é indefeso, ele é vulnerável, ele não tá podendo receber direito nenhum, né? Ele não é nem autossuficiente e ele vai pagar com pena de morte por causa do crime de outra pessoa. Qual que é a culpa que essa pessoa que nem nasceu ainda recebe? Ele lhe dá o direito de arrancar a vida de outra pessoa por culpa de alguém que realmente cometeu um crime. E olha, a gente tá falando aqui sobre a interrupção depois de 22 semanas, que dá 5 meses e meio. Isso aqui é um nascituro de 5 meses. Com 8 semanas, isso dá mais ou menos 2 meses, já tem braços, já tem pés, já tem olhos, já tem cérebro, já tá terminando de desenvolver um pulmão, então já respira, tem todas as características de uma pessoa. A única coisa que muda é que ela ainda não nasceu. E por conta disso, a gente tem que desconsiderar ela como se fosse uma vida? Não faz sentido. Então, quanto então com 22 semanas? E é bem possível uma criança nascer com 22 semanas, com 5, 6 meses. Vai nascer prematura, vai precisar de alguns auxílios médicos, mas sim, é bem possível. Então, até que ponto as pessoas estão considerando que é humano? Talvez só se tiver... Aqui a gente tá considerando como se tivesse um cérebro, né? E tem muita gente aí que tem um, só que parece que não sabe usar. Então a gente poderia muito bem acabar exterminando esse tipo de gente. Seria muito
plausível chamar isso até de seleção natural. Não que eu tô falando pra gente fazer isso, mas é um exemplo radical. E assim, eu vou muito além sobre a pena de homicídio. Além de ter que aumentar a pena do estuprador, né, acho que deveria imputar crime, na verdade, não de homicídio simples, mas deveria ser homicídio qualificado a pessoa que faz o aborto. Bora ver então o que é o homicídio qualificado? Voltando aqui nos crimes contra a vida do Código Penal, né? A gente vê ali, homicídio qualificado, né? Eu quero que vocês prestem muita atenção no terceiro item, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Vocês já assistiram como é feito um aborto? Aquilo é pura tortura. Um dos métodos é literalmente picotar a criança que está dentro da barriga. Você arranca os braços, depois arranca as pernas, né? Depois arranca a cabeça do tronco. Isso com o bebê vivo. Se isso não é tortura, cara, você tá com uma psicose na cabeça. E ainda queriam implementar um outro tipo que causa ataque cardíaco, né, no bebê através de uma injeção, o que também é muito torturante, a ponto que não é usado em sacrifício de animais. Não é nem usado nem pena de morte em outros países, de tão tenso que é o negócio. Pra que vai usar isso numa pessoa que é inocente, que a pessoa não consegue nem se defender, a pessoa não é nem autossuficiente de si? E é por isso que deveria ser pautado como homicídio qualificado, porque é hediondo. E assim, eu vou além. Muitos podem discordar de mim, muitos podem dizer que o que eu vou falar agora é absurdo, mas deveria ser crime até mesmo em caso de estupro, porque o nascituro não tem nada a ver com o crime de outro alguém. Se a pessoa que está para ganhar esta criança, mesmo que ela não queira cuidar dela como mãe, mas se ela não corre nenhum tipo de risco à vida, não faz sentido matar um inocente. E se a revolta é por causa da pena, que é a do homicídio, é maior do que do estupro, então, gente, corre atrás disso. Vão lá, faz um projeto que altere o Código Penal para aumentar a pena de quem comete esse tipo de crime absurdo. Sim, cidadãos também podem criar leis, também podem correr atrás, ou então entrar em contato com deputados ou senadores, seja o que for, mas sim, cidadãos também podem criar leis. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. Porém, é muito mais fácil, né, recorrer a métodos bárbaros, né, métodos arcaicos até de sacrifício de crianças, do que, né, realmente buscar condenar um criminoso dessa altura. Se a gente também for aí verificar o caso sobre vulneráveis, né, bora lá pegar a colinha de novo, dos crimes contra vulnerável, né, no caso do crimes sexuais contra vulnerável, né, que seria com menor de 14 anos, aí também pena de 8 a 15 anos de reclusão. Isso aí é a pena mais branda, né? Se for seguir de morte, aí já aumenta para 12 a 30 anos, tá lá no parágrafo 4º. Então, a gente tem um problema no Código Penal? Temos, mas não vai ser matando criança que a gente vai resolver isso. O grande professor Francisco Raso, ele escreveu um livro chamado Contra um Aborto, um livro excelente para o debate, né? E eu vou citar uma parte aqui do livro para vocês entenderem o que eu tô falando. Vocês podem não concordar, mas eu gostaria que vocês ouvissem. O aborto não é um problema de saúde pública, nem exercício de liberdade privada. O aborto não deve ser decidido pelo Estado, nem deve ser decidido unicamente pela mãe. É o tipo de ato eticamente irredutível. É o tipo de fenômeno que não se converte em outro enquadramento ideológico. Não é problema de saúde pública porque não é doença, nem epidemia, nem fome e nem contágio. É o nascimento ou a interrupção do nascimento de uma vida. Também não é questão privada que só compete à mãe, como se tratasse do exercício de uma liberdade, de um direito, de um preceito fundamental. O indivíduo, o nascituro, não é um átomo solto, autossuficiente, soberano e isolado, vagando no mundo de suas fantasias.
A vida do outro, concebida como um direito básico universal, impõe pelo menos um limite à liberdade, não só da mulher, mas a toda escolha humana. E no caso da vida de um inocente, esse limite se acentua. Embriões simplesmente não invadem o corpo da mulher, como se estivéssemos em um filme de ficção científica em que Alien se aloja no ser humano para se desenvolver. Então, apesar de sim o corpo ser da mulher, aquela famosa frase, né, a liberdade de um acaba quando começa a do outro. Apesar de termos muitas liberdades, ainda assim somos reféns numa sociedade. E a sociedade é como um organismo vivo que está em constante desenvolvimento. Então, quando se trata de direito de escolhas, a gente não pode simplesmente tirar o direito da vida de alguém. Até porque se fosse algo tão simples, né, como, por exemplo, o estado social da mãe, às vezes ela não tem a capacidade de cuidar, a gente poderia simplesmente pegar crianças, porque elas também não são autossuficientes, pegar crianças de 5 anos que são pobres, né, que os pais às vezes não conseguem dar um pão, um leite para essas crianças, a gente poderia simplesmente matar elas, porque é a mesma coisa que se faz com um recém-nascido, quando, por exemplo, a mãe ela não tem as condições de sustentar ela. E veja, isso é um problema social na qual deve ser pressionado o Estado para que ele possa fazer alguma coisa. Se o Estado ele tem na sua Constituição diversos direitos, direito à vida, direito à educação, direito ao lar, as pessoas deveriam correr atrás do Estado, pressionar o Estado para que isso fosse feito. Sempre aí, com certeza, buscando as soluções de melhor custo-benefício, que melhor atendem a população, e que, no geral, isso não vai afetar só o nascituro, mas afeta a população no geral. Então não é nem uma questão só do aborto, só de interromper a vida de alguém indefeso, mas é uma questão de humanidade, da qual o Estado ele tá tomando aí 3 trilhões, 4 trilhões de imposto por ano sem devolver nada. Então por que você, cidadão, não vai lá e pressiona o Estado para que ele resolva as coisas, não pelos sintomas, mas pela doença de verdade? Sim, a nossa sociedade ela está doente, mas isso é tema para um outro vídeo. E ainda que você seja tudo contra o que eu tô dizendo, pelo menos se dê o bom senso de entrar no debate de forma civilizada, né? Pelo menos ler o livro do Francisco Raso. Não fique aí só repetindo tudo que você vê na internet, mas tenha um pensamento crítico. Não é só uma questão de religião ou ideológica, mas são de direitos, são princípios de direitos universais. Esse debate ele tá assim um cúmulo que eu assisti um psicólogo, acredito que ele seja um psicólogo, que ele ficou bravo porque no geral esse APL ela tá sendo muito apoiada pela bancada evangélica, que a propósito eu não sou muito fã dessa bancada evangélica mesmo sendo cristão, e claro que tem muitos pontos a se resolver nessa PL, só que ele ficou bravo porque existe uma bancada evangélica num estado laico, mas é realmente isso que significa estado laico. Então o cara não consegue nem definir o que é o estado laico, não consegue nem sequer saber como se dá as formações das bancadas, e se ele não consegue ler isso, se ele não consegue saber o básico disso, por que ele quer entrar em um assunto que é ainda mais complicado moralmente, filosoficamente? Assim, é o puro suco de militância progressista. Tem muita gente aí que realmente nem leu o projeto e tá falando muita asneira na internet, tá postando muita coisa que não tem nada a ver com o projeto de lei. E olha que interessante o que tem no projeto. O juiz poderá mitigar a pena ou deixar de aplicá-la se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, ainda há a possibilidade de a pessoa nem ser punida por isso. Ou seja, a pessoa ainda, né, terá a chance de não ser punida mesmo abortando com 6 meses. Enfim, deixem de ser idiotas no sentido mais etimológico da palavra e bora buscar entender o que está acontecendo. Se realmente estão revoltados do estuprador ter uma pena tão branda, né, ou se a questão social é o que incomoda vocês, então vão atrás. Realmente vão atrás.
problema dessa galera progressista de hoje é que grita muito sem fazer nada. E às vezes grita algo que não tem nem sentido, tipo o psicólogo que eu falei. Então corra para que o castigo, a pena seja maior, para que os problemas sociais sejam resolvidos. Também tentam fazer a parte de vocês no meio social, no corpo da sociedade. Realmente busquem cortar o mal pela raiz e façam isso por vocês, porque o Estado ele não vai fazer isso por vocês, a não ser que vocês pressionem e corram atrás disso. E você que já concorda um pouco mais com o que eu tô falando, leia o livro do Francisco, é um livro excelente contra o aborto, é um livro realmente excepcional para esse debate, né? E ainda apoiem uma PEC se eu não me engano, do senador Girão, eu vou deixar tudo na descrição, mas é uma PEC que inclui o nascituro no direito à vida. No caso, inclui constitucionalmente o nascituro com direito à vida. Esqueci de mencionar para vocês verem também um vídeo muito importante que destaca justamente a vida de alguém que nasceu diante desse crime de ódio. I don't usually speak, I'm just the guy that provides the sound. But this last year I've been called upon to speak a couple of different times and I wanted to share something. In the summer of 1970, a 14-year-old girl was raped at a 4th of July party. 9 months later, she gave birth to me. I was given up for adoption, was raised by a Christian family. When my dad had a policy when we were kids that we could take him aside and ask him what a word meant if we didn't know what it meant. I heard abortion mentioned in school when I was in elementary school by a high schooler, and I didn't know what it meant. And the night he explained it to me, I didn't hardly sleep. Because I grew up on a farm where we did everything we could to save every single animal born on that farm. And to know that people were killing their children because they were inconvenient horrified me. And from that day on, I was a pro-lifer. And then in 2002, working on a campaign, I built this podium right here. And it's not anything great. It's something I threw together on a Saturday. My brother did the welding for me on the metal. But on June 24th of this year, the end of Roe was announced from a podium of a product of rape that the other side says should not exist. The circumstances of my conception do not determine my worth as a human being. I am pro-life for the whole life. God bless you all and thank you for coming. E é isso. Eu sou o Lucas Simplício. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.